Bom dia, hoje é 14 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvir um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia a todos. Sim, eu estou rouca, eu estou sem voz, mais uma segunda-feira que começamos aí com um final de semana de muito sucesso. E por isso estou com esta voz maravilhosa para passar as principais notícias da semana. Afinal, hoje é segunda-feira, então teremos ela, nossa querida agenda semanal, para você ficar por dentro de tudo o que vem por aí. Também vamos falar sobre as eleições primárias na Argentina. Também vamos falar sobre como, ao contrário do que tudo indicaria a princípio, as ações da Disney estão subindo por conta das greves em Hollywood. E eu vou te contar por quê. E para finalizar este pacotão de notícias, vamos falar de outra extremamente relevante, a mansão de 68 milhões de dólares. Não é a que já pertenceu a Larissa Manoela em Orlando, é a de Jeff Bezos, fundador da Amazon. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, caso esta seja a sua primeira experiência aqui conosco. Temos uma grande família por aqui, você sempre pode participar olhando a enquete que há no Spotify ou me adicionando nas redes sociais, ana.sieds. Raramente eu cumpro minhas promessas de trazer aqui as pautas sobre as quais vocês gostariam de escutar. Continue mandando. De vez em quando a gente consegue falar sobre Beyoncé. Vamos às notícias. A corrida eleitoral na Argentina começou formalmente neste domingo, quando mais de 15 milhões de cidadãos vão às urnas para as eleições primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. Esta etapa foi crucial para determinar quais os candidatos vão avançar para disputar a presidência nas eleições gerais de outubro. Quando eu gravei este podcast, cerca de 11 horas da noite de domingo, cerca de 60% das urnas da Argentina já haviam sido apuradas, colocando Javier Milei como o candidato mais votado nas eleições do país. A gente conversou em alguns episódios sobre o Milei. Ele é um candidato que propõe dolarizar a economia argentina, fechar o Banco Central do país. Ele é um admirador do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e une aí os votos dos, digamos assim, indignados com os partidos tradicionais lá da Argentina, principalmente entre os mais jovens. Já o ministro da Economia, Sérgio Massa, que é ligado aos peronistas, estava com 20% dos votos. Essas primeiras eleições são para eleger os candidatos presidenciais para as eleições gerais de outubro e também definem os aspirantes a ocupar 24 cadeiras no Senado e 130 na Câmara Argentina. A Walt Disney subiu mais de 6% no fechamento do mercado americano na última sexta-feira, depois que a administração da maior empresa de entretenimento do mundo afirmou que os gastos de capital e os investimentos em filmes e programas de TV estão ficando abaixo do projetado. A Disney espera que os gastos com conteúdo neste ano totalizem cerca de 27 bilhões de dólares, segundo Kevin Lansbury, diretor financeiro interino, na última quarta-feira. A Disney gasta geralmente cerca de 30 bilhões de dólares, então seriam aí 3 bilhões de dólares a menos. Essas economias são parcialmente um resultado de cortes de produção ligados à greve de roteiristas e atores em Hollywood. A Disney também prevê gastos de capital de 5 bilhões de dólares, menor do que o projetado anteriormente, à medida que a empresa ajusta o cronograma de alguns projetos. Só que, ao mesmo tempo, a Disney reportou uma queda de 23% no lucro, para 1,89 bilhão de dólares na TV tradicional, destacando os problemas que estão sendo enfrentados aí por essa divisão em vários lugares. O negócio, que inclui canais como a ABC e a ESPN, foi afetado pela queda de assinantes de TV a cabo, menor venda de publicidade de transmissão e maiores custos de programação esportiva. O negócio de parques temáticos da empresa, o maior do mundo, teve 2,43 bilhões de dólares, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Eu sou o Mickey! Você achou que eu não ia imitar o Mickey nessa notícia, mas é que eu estou rouca, então eu não tenho todo o meu talento. Voltando para a notícia, a fraqueza nos resorts da Flórida foi compensada por uma grande virada para a lucratividade nos parques temáticos internacionais. É que a Disney está passando por uma grande agitação. A especulação em Hollywood está intensa, depois da ideia de que Bob Iger, o atual CEO, estaria buscando vendê-la para uma empresa de tecnologia maior como a Apple. O CEO amenizou essa perspectiva numa ligação com investidores na última quarta-feira, dizendo que, abre aspas para ele, qualquer um que queira especular sobre essas coisas teria que considerar imediatamente o ambiente regulatório global. Não direi nada mais além disso, fecha aspas.
Me conta o que você interpreta dessas aspas do Bob Iger. Você acha ou não que a Disney vai ser vendida para um grande conglomerado de tecnologia? Me conte. O que você faria com 60 milhões de dólares? Com um pouquinho mais do que isso, você poderia comprar uma casa na exclusiva ilha Indian Creek. Foi exatamente o que Jeff Bezos fez por 68 milhões de dólares. Comprou uma mansão à beira-mar no estado da Flórida, nos Estados Unidos. A propriedade dele tem apenas 3 quartos em um terreno de 1,1 hectare, que foi construído em 1965 e que era anteriormente propriedade de MTM Star International, uma empresa vinculada ao Panamá. E por que você precisaria saber de tudo isso? Pois Bezos, de 59 anos, também está avaliando comprar outras coisas na área, segundo pessoas com conhecimento do assunto, que pediram para não serem identificadas pela Bloomberg News. A exclusiva Indian Creek é uma ilha conhecida como Bunker dos Bilionários. Já foi lar de personalidades como Tom Brady, Jared Kushner e Ivanka Trump. Nos últimos anos, Jeff Bezos acumulou várias propriedades, incluindo uma em Washington, D.C., uma mansão de 9 acres em Beverly Hills, que ele comprou por 65 milhões de dólares em 2020, e um imóvel em Maui, no Havaí. Então 68 milhões de dólares é troco? Se ele comprou uma por 165 milhões? Ele também tem propriedades em Manhattan, em Seattle, além de uma fazenda de 30 mil acres no Texas, próxima de onde o foguete New Shepard da Blue Origin, que pertence também a ele, está localizado. Estes seus gastos com itens ultra caros aceleraram desde que ele deixou o cargo de CEO da Amazon em 2021, depois de separar da sua esposa Mackenzie Scott. Ele é proprietário de um dos iates mais caros do mundo, o Coro, que foi lançado este ano e custou cerca de 500 milhões de dólares para ser construído. A sua compra em Indian Creek abrange quase 864 metros quadrados, de acordo com os registros da propriedade, e inclui uma piscina. E olha, você cuja ansiedade não está mais conseguindo controlar para saber qual o tamanho do PIB brasileiro, essa semana terá um grande alívio aí, porque você terá uma prévia do PIB brasileiro. O Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, que é um indicador considerado uma prévia do desempenho do Produto Interno Bruto brasileiro, é o destaque desta semana, após um adiamento da divulgação e meio à paralisação dos servidores do Banco Central. O IBCBR, que deve ser divulgado agora na manhã de segunda-feira, pode apresentar uma aceleração em junho na comparação mensal para 0,5%, vindo de uma queda de 2% no mês anterior. E na agenda legislativa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que vai haver uma reunião também nesta segunda-feira sobre um esqueleto fiscal. Ele deu sinais dos bastidores de que as conversas para a entrada do Centrão no governo avançaram e tem expectativa de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirme os nomes ao longo da semana, segundo o jornal Valor Econômico. Também teremos reforma tributária no Senado, já que o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, diz que vai apresentar o plano de trabalho na próxima quarta-feira, que também será o dia da última ata da reunião do FONC, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, em que podemos ter mais sinalizações sobre a trajetória de juros no país. E se você achava que estava pouco, temos juros e também temos PIB chinês. Fora que estamos no fim da safra de balanços, graças a Deus. A semana marca o fim da safra de números do segundo trimestre, com destaque para os resultados da Magazine Luiza, da JBS, da BRF e da Natura. A Copel também divulga seu último balanço de resultado, que antecedeu a privatização, que foi realizada na semana passada. Agora que você já sabe de tudo que aconteceu no final de semana e muitas outras coisas super legais para você compartilhar com os seus colegas do trabalho, você pode ficar em paz e malhar na academia em paz. Se você estiver numa cidade, estado em que está chovendo pra caramba, que nem o estado em que eu estou neste momento, então eu desejo a você muita força para conseguir passar ao longo do dia fazendo aí as coisas que você precisa e não largando tudo para assistir Netflix enrolada numa cobertinha na sala. Desejo uma semana iluminada aí para todos e nos vemos amanhã.